Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Leutrônico e hoje continuando com o nosso projeto de proteção de tomada, né? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que eu acabei descobrindo aí para fazer um circuitinho para proteger a tomada aí de alguns problemas, tá certo? Olha, para entrar em contato com o Leutrônico é muito fácil, é só utilizar o e-mail está aí na tela, leutrônico@outlook.com.br. Muito bem, pessoal. Olha, quem já viu a playlist do projeto de proteção de tomada, se você não viu, olha, clica no card que está aparecendo aí em cima agora. Nesse card aí, você vai ter a playlist inteira. Você sabe que todos os vídeos do Leutrônico estão separados por playlist. E na descrição dos vídeos tem o link das playlists. É muito fácil achar o conteúdo aqui no canal do Leutrônico. Então vai dar uma olhadinha nessa playlist toda. Por exemplo, esse vídeo número 88, aí, que era a parte 2, eu mostrei como fiz com um 555 para ele energizar um relé após um tempo que ele estivesse sendo alimentado, né? E fiz alguns testes. Porém, não deu certo, né? Essas coisas acontecem. Olha, no vídeo 139, eu fiz uma gravação aí, não deu certo nos testes. Por quê? O que acontecia com o 555? Como o 555 trabalha com carga e descarga de capacitor, o problema ficava exatamente aí no capacitor. Quando faltasse energia, se eu não conseguisse descarregar o capacitor tão rápido quanto voltar a energia, por exemplo, se desse uma piscada, o 555 ficava com um comportamento esquisito. Às vezes ele nem chegava a desligar. Então eu abandonei o 555 porque para essa aplicação, nos testes que eu fiz aqui no laboratório, não foi satisfatório, né? Bom, mas a persistência sempre vence as dificuldades. Então, olha, cheguei neste ponto aqui agora, utilizando um microcontrolador, uma fonte bivolt. Por que a fonte bivolt? Porque mesmo que ocorra flutuações aí na rede elétrica, não vai influenciar aí no funcionamento do microcontrolador. Estou utilizando também um relé de alta corrente, aquele relé, pessoal, que se utiliza em forno de micro-ondas. Ele é ótimo, dá para você ligar uma geladeira, dá para ligar várias coisas ali, porque esse relé ele vai de 17 amperes, tem alguns modelos que até 20 amperes ele consegue comutar ali, né? A corrente de trabalho, a corrente alta, né? 20 amperes em 127 volts, é muito bom. E fiz também o circuito de um detector de tensão, ele é isolado, tem um optoacoplador. Já falei sobre optoacoplador aqui, se você não viu, olha, clica aqui nesse card, eu falo um pouquinho sobre optoacoplador, né? Eu fiz até um teste com um ESP32 com controle remoto, ó. Clica nesse outro card, vai ver como é que eu fiz o ESP32, detectar sinal de infravermelho, né? E utilizando a ideia no fim de tudo, né, pessoal, é que eu fosse utilizar um detector de tensão isolado. Então, tem vários vídeos aí, uma coisa ligada com a outra, entende? E tem um vídeo, uma playlist, na verdade, eu vou deixar aqui o card, olha, clica nesse card aí, ou procura aí, depois na descrição, tem a playlist do teste de optoacoplador, é um aparelhinho que eu estou fazendo aqui para testar o optoacoplador, tá? Então eu acabei juntando um monte de pedaço aí e cheguei aqui nesse resultado aqui, tá certo? Olha, se você está gostando do vídeo, dá aquele joinha agora mesmo e clica no botão inscrever-se se você ainda não é inscrito. Tem um sininho aí do lado, se você ativar o sininho, toda vez que eu lançar um vídeo novo, o YouTube avisa você em primeira mão. Aí você vai se manter atualizado por tudo que acontece no canal do Leutrônico, tá certo? Muito bem, mas olha, deu muito trabalho, né? Por quê? Primeiro, para fazer uma placa dessa, eu tive que desenvolver vários componentes que não tem no Proteus. Eu vou mostrar daqui a pouco.
Mas vamos lá para a bancada, eu vou mostrar isso aí para você ao vivo e a cores. Me acompanhe. Muito bem, pessoal, olha o que você está vendo aí na tela. Não é a placa, tá? Eu só coloquei os componentes numa área de trabalho aí para poder testar o tamanho dos componentes, né? A furação, a posição dos pinos, etc. É a parte do 3D, né? Então, olha, vou mostrar para você aqui, ó, o que eu tive que fazer. Esse aqui, por exemplo, ó, o RL1 é o relé que se usa em micro-ondas, tá? Forno de micro-ondas, usa esse relezão aqui que ele é de alta corrente, tá vendo? Então eu tive que fazer este componente, ele não existe no Proteus e nem o 3D, né? Então deu um pouquinho de trabalho para fazer. Os varistores também não existem nesse formato aqui com o 3D direitinho, porque, olha, vou mostrar um detalhe. O varistor, na prática, o pino, um terminal é desencontrado do outro, ó. Ele não é alinhado. Um fica aqui, o outro fica mais para frente, porém ele é desalinhado do outro terminal, tá? Então tive que fazer isso aqui também. Essa fonte Highlink, que é a fontezinha bivolt automático, que eu preciso utilizar ela, porque o relé, esse relé é acionado com 12 volts corrente contínua, então também não havia esse componente, essa fonte Highlink. E outra coisa que não tinha no Proteus, este centelhador a gás de 3 pinos, ó. Esse já falei dele também, vai procurar aí na playlist aí do Leotrônico, aí já falei sobre centelhador a gás, tá? Já falei de todos esses assuntos aqui. Outra coisa que não existia é esse capacitorzão aqui, ó, de 630 volts, né? 330 nanos, 630 volts, isso aqui também não tinha no Proteus, esse bichão aqui bonito, ó, e tive que criar isso aqui também, tá certo? Muito bem, mas agora você está vendo aqui em cima da bancada minha protoboard, né? Tá aqui direitinho, ó. E você está vendo aqui, também tem dois LEDs acesos. Este LED aqui só indica a alimentação. Este segundo LED aqui, ó, ele indica quando a saída deste relé é acionada, aquele relezão de alta corrente. Aqui a fonte Highlink, o detetor de tensão de rede AC, com o optoacoplador, e aqui está um microcontrolador. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar e religar. Só que eu vou depois adiantar aqui o vídeo, né? Porque você não vai ficar esperando tanto tempo assim, ó. Desliguei a alimentação, apagou e vou religar. Ligou só a alimentação, tá vendo? Só esse LED. O relé ainda não ligou. Então é aquela tal história. Acabou a energia elétrica, quando a energia elétrica for retornar, normalmente ela retorna dando um pico na rede. A tensão volta muito mais alta do que o nominal. Então, por exemplo, ela 127 volts, a gente normalmente chama de 110, né? Mas é 127. Às vezes dá um pico de 150 volts ou até mais, tá? Então, para o seu eletrodoméstico não receber esse pico, porque muito eletrodoméstico queima no pico de retorno da energia elétrica. Então, olha, veja que a energia elétrica retornou, mas o relé não foi acionado ainda. E quanto tempo isso vai demorar? 4 minutos. Por que eu coloquei 4 minutos? Olha, existe aí, entre o pessoal que mexe com ar-condicionado, existe aí não vou chamar de regra, mas talvez um consenso de que você não deve dar partida num compressor num tempo inferior a 3 minutos. Isso serve para compressor de geladeira, compressor de ar-condicionado, compressor de freezer e assim por diante. Motores em geral, você não deve dar uma partida novamente nele em menos de 3 minutos. Por quê? Gera problemas de aquecimento e outras coisas mais. Além do que, se esse motor, vamos supor que não seja uma geladeira, mas vamos supor que seja um motor de alguma outra coisa, e ele recebe um pico maior do que a tensão nominal dele, você pode acabar estragando a parte do enrolamento dele. Lá, as espiras podem sofrer algum dano. Então eu falei, bom, se o pessoal sempre comenta que 3 minutos é o mínimo, eu vou deixar com 4 minutos. Então, ó, eu vou agora adiantar o vídeo até o fim dos 4 minutos aí, tá bom?
Olha, acabou de entrar o relé. Passaram aí 4 minutos e o relé entrou. Viu que legal? Aí você vai me perguntar, mas eu não fiz com o 555 porque o 555, devido àquele capacitor de carga e descarga, nos testes que eu fiz aqui, ele apresentou problema quando dá uma piscada muito rápida na luz. Você já deve ter visto isso aí, quando você está na sua casa, às vezes você percebe que a luz deu uma piscada, mas você não fica com muita certeza se piscou ou não, né? Por que isso? Devido à persistência da retina do olho humano, né? Nós temos essa característica no olho humano, persistência da retina. Ou seja, quando você retira uma imagem e volta ela muito rápido, a nossa retina não consegue perceber que a imagem saiu e voltou. É por isso que você consegue ir no cinema assistir um filme. Porque o que é um filme no cinema? Aquela película é um monte de imagens estáticas. São várias fotos. Só que ela muda de posição tão rápido que você não consegue ver que está mudando aquelas fotos no filme, do rolo de filme, e você tem a impressão que é um movimento. Então, esse problema de persistência do olho humano, que na verdade não é um problema, né? Acaba sendo uma solução para você poder assistir filme. Você consegue, na TV de tubo raio catódico também era assim, né? Porque ela tinha 525 linhas, padrão brasileiro, só que cada linha era escrita na tela do seu televisor de tubo de raio catódico, aquele televisor de tubo, a linha era escrita uma de cada vez. Quando chegava lá embaixo, o ioque, né, que é o defletor, jogava a linha para cima para escrever de novo. Mas o seu olho não conseguia perceber isso. Ele achava que você estava vendo uma imagem inteira. Tá? Então, às vezes, dá aquela piscada e você acha que piscou, mas não tem muita certeza. Só que se você puser um osciloscópio ligado na rede elétrica para monitorar, você vai ver que realmente teve uma queda de energia e ela foi restabelecida bem rápido, coisa de milissegundos. Então eu vou fazer aqui uma falha muito rápida. Você vai ver que esse LED da alimentação sequer chega a apagar. Mas o LED aqui que alimenta o relé, que indica que o relé está ligado, ele vai desligar. Porque o microcontrolador, que está trabalhando com uma velocidade de clock de 16 MHz, ele consegue perceber a falha. Aí ele fala, não, teve uma falha aí. Ele desliga e para e conta novamente os 4 minutos. Quer ver? Ó? Vou imitar aqui a falha de novo. Ó. É muito rápido. Ó. Viu? Nem desligou a alimentação, mas ele percebeu a perturbação na rede elétrica e ele desliga o eletrodoméstico. Está desligado agora o relé. Apagou o LED, ó. Aquele relé está desligado. E ele vai ficar assim mais 4 minutos. Se nesses 4 minutos ocorrer novamente uma perturbação na rede elétrica, ele reseta e volta a contar os 4 minutos. Tem que passar 4 minutos sem ocorrer nenhuma falha na rede elétrica. Aí ele considera então que está estável o fornecimento de energia e aí ele religa o seu eletrodoméstico. Tá? E ele vai fazer novamente isso aí. Então, de novo, vou dar aquela acelerada no vídeo até você ver acender aqui o LED do relé, tá bom? Olha lá, pessoal. Passaram-se os 4 minutos, depois que deu aquela falha muito rápida no fornecimento de energia, e ele, depois dos 4 minutos, não houve nenhuma outra falha, e ele então acionou o relé. Muito bem, pessoal. Qual que é o próximo passo? Eu agora vou fazer uma plaquinha, um protótipo, né, numa plaquinha, e deixar de teste aqui em casa, já que eu tenho aqui um problema sério aqui, nessa região está muita chuva forte aqui, muito raio, e sempre está faltando energia elétrica aqui, dá aquelas piscadas, e aí a gente tem que sair correndo, tirando tudo da tomada, né, ou desligando os disjuntores no quadro, né? Então eu vou fazer agora um protótipo e deixar aqui em casa testando para ver o comportamento disso daí, tá certo? Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.